Já essa outra questão. O gene CCR5 codifica o receptor de citocinina, que serve como porta de entrada para certa amostra dos vírus da imunodeficiência humana, o HIV, enquanto o gene mutante delta CCR5 torna a proteína não funcional resistente ao HIV. Desta forma, os homozigotos para a mutação são resistentes ao HIV. Considerando uma população de 788 indivíduos, sendo 647 CCR5-CCR5, 134 CCR5 delta CCR5 e 7 delta CCR5 delta CCR5. A frequência do genótipo heterozigoto e a frequência do alelo recessivo é... Bora ver, é uma questão simples, mas que o examinador ele complica a tua vida porque ele traz uma denominação fora do usual para esse gene, para esses alelos. E aí tu tem que casar A com B para poder detectar qual é o padrão de herança, se é uma herança dominante, se é uma herança recessiva, e quem é dominante e quem é recessivo, né? Dentro desse CCR5. Se só o CCR5 é dominante, se o delta CCR5 é dominante, tu tem que procurar essas informações. E exercitando a resolução dessa questão, tu consegue se detectar as evidências, né? As evidências sempre muito importantes aí. Então, te liga. A questão fala desse gene, né? Vou botar mais para cá. Mania de começar a escrever por aqui. Esse gene, né? O gene CCR5. Esse gene CCR5, ele pode se apresentar na forma do alelo CCR5 ou ele pode se apresentar na forma natural dele, né? A forma não mutante, que é o CCR5 normal. E aí um desses dois é dominante e um desses dois é recessivo. Beleza? Provavelmente. A questão não cita caso de codominância, a questão não cita caso de dominância incompleta. Então, é dominância completa. Vamos lá. Como é que eu descubro, como é que eu vou descobrir essa informação? Ele fala assim: os homozigotos para a mutação são resistentes ao HIV. Ó, os homozigotos para a mutação são resistentes ao HIV. Quem é que oferece essa resistência? Qual alelo fornece essa resistência para o HIV? Esse querido aqui. Esse querido aqui fornece a tal da resistência. Ele fornece a tal da resistência aí pro HIV. E olha só, ele só se expressa quando está em homozigose recessiva. Ele só se expressa em homozigose recessiva. Breno, como é que tu sabe que ele só se expressa em homozigose recessiva? Porque ele fala assim, ó, os homozigotos. E aí, se tu for olhar os dados de 788 indivíduos, ó, somente 7 apresentam essa capacidade de ser resistente. E aí você precisa lembrar de uma coisa. Quando nós estamos falando de herança por dominância completa, e você vê que a menor quantidade, tu olha o menor número de indivíduos afetados por uma característica, quando esse número é muito baixo, é porque aquele alelo recessivo ele é condicionante dessa característica. Isso é típico de herança por dominância incompleta de um alelo recessivo. Você tem sempre uma menor quantidade de indivíduos afetados por esse fenótipo. Como é aqui o caso? A menor quantidade de indivíduos afetados são o quê? Homozigotos. A menor quantidade de indivíduos resistentes ao HIV são com esse genótipo aí. Então, o que nós vamos deduzir? Que indivíduos com esses alelos, eles são homozigotos recessivos. Logo, esse alelo faz o papel de recessivo e esse alelo faz o papel de dominante. E aí, se a gente tira os valores aqui, ó, você tem, deixa eu botar para cá,
788. E aí tu vem 647, né, o valor que ele dá é 134 e 7. Vamos lá. 647 são os homozigotos dominantes. 134 são os heterozigotos. E aqui, esses 7 são os homozigotos recessivos. Não sou eu que estou inventando esses números, está na questão. Ó aqui, 647 aqui, ó. Se tu for perceber, 647, ele é homozigoto dominante. 134, ele é heterozigoto. E 7 é homozigoto recessivo. Certo? E aí, vamos lá. A questão me pede a frequência do genótipo heterozigoto. Como é que eu vou achar a frequência do genótipo heterozigoto? Ele me pergunta a frequência desse querido aqui. Deixa eu pegar aqui um amarelo. Ele me pergunta a frequência desse querido aqui. Como é que eu faço? Ora, eu vou ter que achar quanto vale isso dentro de 788 indivíduos. Aí pode fazer por regra de 3, né? Que numa prova é mais aconselhável. Ou pode fazer um cálculozinho básico. Que é, como é que eu acho essa proporção? Por regra de 3, bota lá, 788 equivale a 100%, 134 equivale a quantos por cento? Tu pode fazer isso. Ou tu pode pegar o menor número, né, que é 134, e dividir pelo universo de 788. Isso vai te dar um valor que eu vou procurar bem aqui na calculadora, mas vai alguma coisa em torno de 17%. Dá 0,17. Breno, mas tá. Isso não quer me dizer nada. Quer sim. Tu já achou o resultado? Essa é a frequência de indivíduos dentro de 788 que nasceram. 0,17 é a frequência de indivíduos heterozigotos. Isso em porcentagem, se tu for multiplicar por 100, vai dar 17%. Então, dentro de 788 nascidos, 17% apresentam o genótipo heterozigoto. Certo? Tá. E a tal da frequência do alelo recessivo? E a tal da frequência do alelo recessivo? Vamos por etapa. A primeira etapa vai ser o seguinte: tu achar a proporção desses indivíduos dentro desses 788. Aí tu faz a mesma coisa. 7 dividido por 788. Isso vai dar 7 dividido por 788 vai dar 0,0088. Dá um número grande. Vai dar um número grande. E aí, o que nós fazemos? Isso aqui é a frequência do genótipo homozigoto recessivo. E aí tu vai aplicar mais uma vez aquelas duas formulazinhas lá do equilíbrio gênico, do Mano Hard. Como é que tu vai fazer? Meu anjo, se eu sei que existe essa fórmula aqui, P ao quadrado mais 2PK mais Q ao quadrado, onde esses valores eles representam homozigose, o que eu faço? É só eu fazer o inverso. Porque esse 0,88, tá? Esse 0,0088 é como se fosse o resultado desse número já que foi elevado ao quadrado. Qual é o caminho inverso disso? Achar a raiz quadrada. É o inverso desse cálculo. E aí tu faz a raiz quadrada de 0,088. A raiz quadrada desse valor vai dar 0,0088, vai dar 0,093. 0,093. Certo? E aí
A nossa resposta seria a letra E, né? Seria a letra E. O primeiro resultado tu achou aqui, o segundo resultado tu achou aqui.